Você quer ir morar e trabalhar em Portugal e como muita gente Brasil afora, você está pensando em ir como turista? Para tudo, não faça isso. Fica comigo até o final desse vídeo e eu vou mostrar para você que tem pelo menos 3 caminhos mais seguros para você entrar em Portugal de maneira tranquila e sem ter dores de cabeça, ou pelo menos menos dores de cabeça. Beleza? E aí, pessoal, tudo beleza? Eu me chamo Wellington, sou um carioca morador de Recife já há alguns anos e nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse grande projeto que é morar e trabalhar em Portugal. Eu também tenho esse desejo forte dentro de mim já há algum tempo. Na verdade, esse desejo começou a nascer no início de 2020 e eu estou me empenhando bastante para conseguir alcançar esse objetivo, para conseguir chegar lá em Portugal. Só que eu quero chegar de forma segura, um pouco mais tranquila. A vida do imigrante com certeza não é fácil, mas eu quero chegar lá com um pouco mais de tranquilidade. Eu trabalho na área de TI, todos os dias eu recebo diversas vagas, tanto na própria área de TI como em outras diversas áreas de mercado, tá certo? E o que acontece? Será que hoje vale a pena de verdade tentar ir como turista? Ou será que tem outras opções melhores? É sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês e mostrar para vocês que a gente tem pelo menos hoje 3 caminhos, tá? 3 possíveis caminhos que podem demorar um pouco mais no início, mas que com certeza vão dar uma segurança maior para a gente, tá certo? E aí eu quero começar falando com vocês sobre a primeira opção, o primeiro caminho, que qual é? É você ser cidadão português, né? É comum aqui no Brasil, um país que foi colonizado por portugueses, né, ter muita gente que é descendente de português. Então você que está assistindo esse vídeo comigo agora, se por acaso você tem pais ou avós portugueses, se você tem a sua esposa que tem parentesco com famílias portuguesas, procurem a ajuda de um advogado, procure o consulado, procurem se informar, tá certo? Porque se você tiver direito à cidadania portuguesa, vá atrás, pessoal, vá atrás, porque com certeza entrar como cidadão adianta e muito, ajuda bastante no início dessa jornada, tá certo? Vai ser um grande salto para você se você já tiver acesso ao famoso passaporte da Comunidade Europeia. Se você conseguir comprovar isso, esse primeiro caminho já vai te ajudar bastante, ok? Então, qual seria o segundo caminho que eu vejo, né? São as opções de visto que Portugal já oferece. Na verdade, há muito tempo já, Portugal oferece diversos tipos de visto, né? Visto para quem é aposentado, visto para quem tem interesse de atuar como empreendedor no país, né? Visto para quem quer trabalhar realmente, como aqui no Brasil a gente fala, trabalhar de carteira assinada, né? No caso lá em Portugal você vai trabalhar com um contrato, você vai trabalhar de forma subordinada, como eles costumam dizer lá, entendeu? Então assim, existem diversos tipos de visto, cada um com uma finalidade. Você que quer ir para Portugal para estudar, você quer fazer seu curso superior lá, você quer fazer um curso de pequena duração, de média duração, existe também o visto para estudantes. Eu, inclusive, conheço pessoas que foram para lá, fizeram apenas um intercâmbio, depois transformaram esse intercâmbio num visto, né, e conseguiram matrícula numa escola de lá, numa faculdade de lá, estudaram e depois retornaram para o Brasil, tá certo? Então, o visto é uma ótima opção para quem tem interesse de ir para lá. Agora veja, eu tenho acompanhado diariamente as mídias, eu tenho acompanhado sites do governo português, tá? E desde o meio do ano vem se falando muito sobre uma nova categoria de visto, tá certo? E é essa categoria de visto que eu vou chamar ela de terceiro caminho, tá certo? Para que você consiga alcançar esse objetivo de entrar no país de forma mais tranquila e já de maneira totalmente legalizada, tá? Eu tô falando do visto para busca de trabalho em Portugal. Mas Wellington, que danado de visto é esse, rapaz?
visto para encontrar trabalho. Se você ainda não sabe desse assunto, fica aqui comigo que eu vou tentar dar o máximo de detalhes possíveis para que você possa se ambientar no assunto e começar a trilhar o seu caminho a partir daqui. Tá gostando do vídeo? Então eu te convido a clicar aqui embaixo, ó, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificações de novos vídeos. Eu vou estar sempre postando novas informações aqui para ajudar você a conseguir, junto comigo, se organizar, se planejar para a gente alcançar esse grande objetivo que é morar e trabalhar em Portugal. Tá certo, pessoal? Conto com a ajuda de vocês aí. E se puder, dá aquele like para fortalecer o canal, porque vai nos ajudar bastante. Beleza? Então vamos lá. O que é o visto para a busca de trabalho? Portugal é um país pequeno. Portugal é um país que está no início da Europa, né? Para nós que estamos aqui no Brasil, se a gente for olhar o mapa mundi, Portugal está na entrada da Europa. É o país de entrada para a comunidade europeia, tá? E acontece muito de muitos cidadãos portugueses resolverem ir morar na Alemanha, na Espanha, na França, em outros países da Europa, tá? Em busca de melhores salários, em busca de melhor condição. E aí o que acontece? Diversas áreas de mercado de Portugal estão hoje com deficiência de mão de obra. Isso está acontecendo bastante lá, entendeu? E como nós somos um país que fala língua portuguesa assim como eles, lembrando das diferenças culturais, lembrando que o idioma é parecido, né? Eles nos entendem, nós os entendemos, mas há que se perceber que existem também muitas diferenças. Mas a facilidade da língua vai ajudar com certeza. Então, nós temos a facilidade da língua, existem tratados, né, entre Brasil e Portugal que fazem com que fique um pouco mais fácil a nossa entrada lá, e por conta dessa falta de mão de obra, tá certo? O que Portugal está fazendo? Portugal está instituindo uma nova categoria de visto, chamada visto para busca de trabalho. E como é que funciona isso na prática? Você ainda no Brasil, você tem que estar no Brasil, você ainda no Brasil, você solicita o visto para a embaixada, para o consulado autoriza, te dá o direito àquele visto. Depois disso, você compra suas passagens de ida e de volta, tá certo? Você vai cumprir diversos requisitos que vão ser exigidos lá na regulamentação, né? Como eles costumam chamar. Até porque, abrindo um parênteses aqui, o que aconteceu? Portugal definiu a existência desse novo visto, né? Funcionou assim: a Câmara de Deputados sugeriu esse novo visto, foi sancionado pela Câmara, foi aceito pela Câmara, aprovado. Depois, o presidente da República Portuguesa sancionou essa mudança na lei, essa criação desse novo visto, tá certo? Foi publicado no Diário Oficial lá de Portugal, no Diário da República, né? E agora a gente está aguardando o quê? A fase da regulamentação. Wellington, o que é essa bendita regulamentação? A regulamentação nada mais é do que ser colocado em prática. Esse visto está sendo colocado em prática. Estão sendo criadas as regulamentações, está sendo finalizado o texto que vai determinar quanto que custa para emitir esse visto. Eu vou precisar ter passagem de ida e de volta? O que é que eu vou precisar cumprir de requisito para ter direito a esse visto? O turista hoje precisa ter a passagem de ida e volta, é obrigatório. Precisa ter um passaporte válido e com validade longa para frente. Precisa ter seguro viagem. Se for ficar hospedado em hotel ou hostel, precisa comprovar a reserva e pago a reserva. Já tem que estar paga a reserva. Não basta só estar reservado. Precisa estar pago aquela reserva daquele tempo. Então, se você vai turistar em Portugal 15 dias, você tem que comprovar 15 dias de reserva de hotel. Você, enquanto turista, precisa comprovar que tem meios financeiros de se manter no país no período da tua reserva. Então, se você reservou 15 dias, 10 dias de hotel, de hostel, você precisa comprovar que tem dinheiro
suficiente para esses 15 dias. E aí o governo português, ele define valores diários em euro. Por exemplo, no primeiro dia, em torno de 70 euros, e nos dias subsequentes, um outro valor para cada dia. Aí você faz aquele somatório e dá em torno aí, se for 10 dias, 700, 800, 1.000 euros, né? Quanto mais você levar para turismo, melhor. Se você vai viajar como turista para morar, esse valor vai aumentar muito, porque você vai precisar se capitalizar no país para poder entrar em Portugal e conseguir uma moradia, né? Conseguir organizar sua vida lá, né? E assim sucessivamente. Existe também a opção de carta convite para quem é turista. O que é a carta convite? Você tem um conhecido, você tem um parente lá. Esse conhecido ou parente emite um documento chamado carta convite, que nada mais é do que aquela pessoa está se responsabilizando pela sua moradia, pela sua locomoção e pela sua estadia dentro do país. Então você vai e esse documento é um documento de grande responsabilidade, tanto para você quanto para quem vai te receber, tá certo? Devemos lembrar que além da carta convite, é obrigatório você ter seguro viagem. Na hora de comprar sua passagem, você tem que ter seguro viagem também. Você não pode viajar sem seguro viagem, tá certo? Alguns dizem que é obrigatório, outros dizem que não, mas também existe um documento aqui no Brasil chamado PB4, que eu vou falar sobre ele num próximo vídeo, tá certo? O PB4, o que é? Ele é um acordo entre Brasil e Portugal que vai permitir que você lá, se precisar do auxílio da saúde pública, se você precisar recorrer à saúde pública portuguesa, você vai pagar pelos serviços os mesmos valores que um cidadão português paga. Aí você vai me dizer, eita Wellington, e brasileiro paga pelos serviços em Portugal? O próprio cidadão português paga. A saúde pública em Portugal ela não é 100% gratuita. Mas isso é uma conversa que a gente pode ampliar num próximo vídeo, tá certo? Então veja, como turista você tem que cumprir diversos requisitos. Entrei no país como turista, mas eu quero trabalhar e eu quero morar. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar a autoridade fiscal, né, o CEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e solicitar o documento NIF, tá certo? Através do CEF e das finanças eu vou conseguir acesso ao NIF. O NIF o que é? O NIF é o CPF do português. É como se fosse o nosso CPF brasileiro, entende? Além do NIF, tem outros documentos que eu preciso ter acesso. E aí, o que acontece, minha gente? Muitas pessoas, muitas mesmo, estão saindo do Brasil, estão saindo da África, estão saindo de outros países que falam língua portuguesa, entrando em Portugal como turista e pedindo para se legalizar depois que entra no país. Existe uma maneira de se legalizar, é fato isso, né? Você depois que entra, você busca um trabalho, tá certo? E aí você busca uma moradia, aluga uma casa para você viver, e aí você vai chegar para a autoridade e dizer, ó, eu quero manifestar o interesse em viver aqui, eu quero manifestar, a partir desse momento, estou manifestando o interesse de viver em Portugal. Você vai precisar cumprir uma agenda, você vai precisar solicitar isso através de um formulário online, e o CEF vai dizer para você que dia você pode ir até um escritório de atendimento deles, uma loja de atendimento, para ser entrevistado, para apresentar documentos e para cumprir todos os requisitos. Só, minha gente, que o que está acontecendo? Tem pessoas em Portugal que elas estão levando muito tempo para serem atendidas pelo CEF. Eu já soube de casos de pessoas que só têm agendamento feito para daqui a mais de um ano. Em média, o turista hoje está levando de 1 ano e meio a 2 anos para conseguir a autorização de residência no país. E isso é uma coisa muito demorada. Tá? Qual a diferença de entrar como turista e entrar com esse visto para busca de emprego? O governo determinou o seguinte, você vai ter 120 dias iniciais para encontrar um trabalho de forma contratual.
Se você não conseguir encontrar esse trabalho nos 120 primeiros dias, você vai poder postergar por mais 60 dias. Então você pode ampliar para um total de 180 dias. Wellington, em 180 dias eu não consegui trabalho em ramo nenhum. Infelizmente você vai precisar voltar para o Brasil. E é por isso que eles também pedem no visto passagem de ida e de volta. Detalhe importante, pessoal. A operacionalização, a regulamentação desse visto ainda não está finalizada. Foi divulgado nas mídias que o prazo para começar a ser divulgada a regulamentação, o que foi determinado para o visto entrar em prática, o prazo é agora, 26 de setembro, tá? Daqui a alguns dias. Porém, vamos aguardar, porque é provável que não apareça isso logo de imediato, após o dia 26, mas a gente vai ficar acompanhando e eu vou ficar trazendo aqui para vocês o máximo de informações possíveis sobre isso. Uma outra coisa também, existe uma empresa aqui no país contratada do governo português, chama VFS Global, tá certo? Essa empresa é encarregada de receber os pedidos dos cidadãos para novos vistos, tá certo? Você vai tramitar todas as informações com esta empresa. Existe um site que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, tá certo? E nesse site você tem diversas informações, desde valores de taxas consulares, documentos que precisam ser emitidos, formulários que precisa preencher. Lembrando novamente, ainda não está disponível para solicitação o novo visto de busca de trabalho, mas logo logo esse visto vai estar disponível. Então até lá a gente vai estudando, a gente vai buscando informações, a gente vai se capitalizando, vai se organizando e aí quando tiver tudo ok, você já pode solicitar, ok? Mas com muita sorte, com a força que Deus vai nos dar, com a fé que a gente tem, a gente vai, nos primeiros 30 dias a gente encontra trabalho. E aí você vai chegar para o CEF e dizer, ó, tô aqui com o meu visto em mãos, encontrei o trabalho, tenho aqui o contrato e quero agendar o pedido da minha residência. Você já vai ter em mãos NIF, você já vai ter em mãos documento da área da saúde, você já vai ter em mãos documento do serviço social de lá de Portugal, porque esse novo visto ele vai estar facilitando o seu acesso às documentações e o seu acesso ao tão sonhado documento que chama-se autorização de residência. É um cartão internacional de lá da Europa, tá certo? Que vai te dar permissão de viver legal no país. A partir desse momento, com esse cartão em mãos, ele tem validade de 2 anos e com esse cartão você pode viver em Portugal. Wellington, quando tiver perto de terminar os 2 anos, eu faço o quê? Eu volto para cá? Não, você renova por mais 3 anos, tá certo? Então, o que eu posso dizer para vocês, minha gente, é que hoje viajar para Portugal para morar como turista não é mais a melhor opção. Como eu falei no início também, existe o quê? A necessidade de planejamento. Eu escuto muito essa palavra. Todos que já estão em Portugal, advogados, profissionais especializados no ramo de auxílio à imigração, todo mundo fala a mesma coisa. Você precisa se planejar. E como é que se planeja, Wellington? Primeiro de tudo, começar a organizar a sua vida financeira, começar a juntar algum dinheiro, né? Começar a fazer economias. Muito brasileiro que quer ir para Portugal, nem o passaporte tem. Um passo importante, eu acho até que é o passo 0 desse planejamento. Começar a tirar o seu passaporte. Vou sozinho ou vou com a família, Wellington? Isso também tem que entrar no planejamento, né? Porque se você é casado, se você tem um filho pequeno, é interessante, talvez, você e a sua companheira, ou você e seu companheiro, os dois solicitarem esse mesmo visto. Os dois entram legalizados, buscam emprego e tudo vai se organizar. Eu penso em inicialmente ir sozinho, porque eu tenho um filho pequeno, tenho a minha esposa e a minha sogra, né? Eu vou na frente, começo a trabalhar,
consigo um contrato, faço uma locação de um imóvel e depois de um tempo que eu tiver organizado, o restante da família vem, no caso vai para Portugal e encontra comigo lá. Entendeu, pessoal? Então, assim, nos próximos vídeos eu vou começar a detalhar mais sobre essa questão de como emitir os documentos, do que fazer em relação a planejamento, né? Também vou falar um pouquinho sobre um outro lado do planejamento, que não é só o planejamento financeiro, não é só o planejamento de pensar em o que vai fazer primeiro e o que vai fazer depois, mas também é pensar se Portugal é para mim, valerá a pena eu me mudar para Portugal? Será que eu realmente vou me adaptar? Por que esse comentário agora, pessoal? Porque é uma coisa muito importante a se pensar. É fato, Portugal é considerado hoje o quarto país mais seguro do mundo para se viver. Portugal tem uma saúde pública que funciona, Portugal tem um sistema de educação muito bom, Portugal tem segurança pública muito boa, tá certo? Eu escuto inúmeros relatos de quem vive lá e não tem problema com relação à segurança. Olha que eu vim do Rio de Janeiro, eu sei bem o que é problema com segurança, problema de violência. Foi por isso que eu saí de lá. Eu vim para o Nordeste para buscar uma vida um pouco mais tranquila. Entende? Então, é importante a gente levar isso também em conta. Se a gente vai conseguir se adaptar. Até porque, quando você chega lá, você só tem a língua parecida. As pessoas vão lhe entender. Mas é outra cultura. São outras pessoas. É outro jeito de lidar com você. Brasileiro é um cidadão expansivo, é um cidadão que faz amizade muito rápido. Português faz parte da Europa. Português é um pessoal que vai se abrindo aos poucos. Outra coisa, jeitinho brasileiro em Portugal não rola, não dá certo. Então você que está planejando sair daqui do Brasil para ir para lá, vá com seriedade, vá com responsabilidade, vá querendo fazer a coisa da maneira correta. Se disserem para você, a regra é essa, cumpra aquela regra, faça valer a sua posição de cidadão que quer fazer o certo, que quer realmente conquistar o seu espaço lá, tá certo? Se você está gostando desse vídeo, eu convido você a assinar esse canal, a se inscrever nesse canal, a clicar no sininho para receber as notificações. Eu vou estar sempre aqui colocando mais informações, mais vídeos para vocês, tá certo? Convido vocês a dar um like aí no vídeo também, porque vai me ajudar e vai ajudar o YouTube a divulgar para mais pessoas, que o meu objetivo aqui está sendo ajudar vocês, está sendo trazer informações importantes e interessantes para vocês, tá certo? Então eu vou me despedindo por aqui e na próxima semana tem mais um vídeo no canal, tá certo, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção, tá certo? Hoje é sexta-feira, um bom final de semana para vocês, tá bom? Valeu, galera, fui!